Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Boa segunda-feira para todos, ótima semana. Vamos falar do Vasco da Gama, aí jogadores que podem chegar e também as cobranças que estão sendo feitas em cima do próprio Maurício Barbieri, dos jogadores que estão atuando. Temos também a questão envolvendo o Vasco e Fortaleza, jogo do próximo sábado. Enfim, vamos tratar também de arbitragem. Vou bater um papo com o presidente da Comissão Nacional de Árbitros, Wilson Seneme, daqui a pouquinho, mas antes peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, o Wellington Campos FC, esse vermelhinho que está aí embaixo, não paga rigorosamente nada, e dá o joinha para nos ajudar a aumentar o nosso número de inscritos e fortalecer também o nosso trabalho junto ao YouTube. E peço para você espalhar com os seus amigos nos grupos do WhatsApp para dar aquela força para a gente. Tem notícias também envolvendo a seleção brasileira que eu vou trazer já já. Roda a vinheta! Muito bem, minha gente do Brasil, vamos falar então de Vasco da Gama. Nesta segunda-feira, Vasco abre a preparação para o jogo com o Fortaleza, sábado, lá no Estádio Castelão. O time fez um bom jogo contra o São Paulo, mas não conseguiu a vitória. Teve erros, né? Alguns atletas sendo bastante questionados pelos torcedores, como o Puma Rodrigues, como também o Robson, jogadores que já fizeram grandes atuações, mas no momento não estão passando por bons jogos e comprometendo inclusive o sistema defensivo vascaíno. Já tem gente pedindo Paulo Henrique, que veio emprestado do Atlético Mineiro, jogador que no ano passado foi um dos destaques do Juventude, e também a presença do Manuel Capasso, o argentino, para fazer a dupla de zaga com o Léo e fechar esse sistema também. A gente sabe que a SAF do Vasco não vai demitir o Maurício Barbieri, mas está fazendo cobranças fortes junto a ele e também ao grupo. Ele tem 5 meses de trabalho, é o técnico mais jovem do Brasileirão, 41 anos, sabe que tem que acertar o time, sabe que a equipe tem deficiências e vai precisar aí de reforços. A diretoria já se movimenta. O que está no noticiário de hoje, que Serginho, de 28 anos, que está no Giresunspor da Turquia, assinou pré-contrato com o Vasco. Ele que vai ter um contrato de 18 meses e é mineiro. Nunca jogou no futebol brasileiro, né? Sempre jogou no futebol do exterior, na Europa, jogou em vários países como Kosovo, Albânia e Macedônia do Norte, e agora está jogando na Turquia. O contrato termina agora no meio do ano e ele volta ao Brasil, né? Mas vai jogar pela primeira vez por um clube brasileiro. Lá ele é apresentado como ponta direita, como um atacante que atua pela direita. Não conheço. Me desculpem, eu não conheço este atleta. E sobre o Bruno Henrique, de 33 anos, volante, que passou pelo Palmeiras e Corinthians, esse aí sim a gente se lembra, fez belas atuações e tem contrato terminando com o Al Ittihad, né, da Arábia Saudita, também no meio do ano, e já estaria encaminhado para reforçar o Vasco, um jogador de 33 anos, é um volante experiente para dar qualidade ali no meio-campo, junto com o Jair e também a própria meninada, para ajudar o Vasco a melhorar sua performance neste setor. Virão mais reforços? A tendência é que sim, mas os nomes que saem nesse momento são esses, Serginho e Bruno Henrique também, certo? O que mais que eu posso contar para você? Vou mudar aqui de assunto. O STJD vai fazer uma sessão itinerante na próxima quarta-feira, dia 24 de maio, em Brasília, no auditório externo do STJ, às 17 horas, e nesta oportunidade, a troca de comando no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entra o doutor José Perdiz como presidente, no lugar do mineiro, doutor Otávio Noronha,
e como vice o carioca Dr. Felipe Bevilacqua é quem assume a vice-presidência do STJD. Todos são amigos, doutor Otávio, doutor José Perdiz, doutor Felipe Bevilacqua, desejar a eles um ótimo mandato aí à frente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E sobre a seleção principal do Brasil, a CBF deverá anunciar amanhã os adversários da seleção brasileira e também os locais dos amistosos de junho. Eles deverão ser disputados nos dias 15 ou 16 e 20 de junho. Resta saber quem vai ser o treinador, depois que o Ancelotti abriu mão de ser aí o técnico do Brasil para continuar lá no Real Madrid. E sobre o Ramon Menezes, né, com a seleção sub-20, deve ser o técnico interino da seleção para esses 2 jogos amistosos, se até lá o presidente não contratar um novo treinador. A gente vai ficar atento a esse assunto também. Prometi um papo com Wilson Seneme, presidente da Comissão de Árbitros da CBF, que completou agora em abril um ano à frente do futebol brasileiro através da arbitragem e vai trazer detalhes para a gente. É isso, Seneme? Completei em abril agora, completei 1 ano de cargo, né? E, na verdade, após esse 1 ano, né, Wellington, nós estamos começando a ver um melhor resultado do trabalho. Foi um ano de 2022 muito difícil, porque, na verdade, eu assumi um dia antes do começo do Campeonato Brasileiro, né? E a gente teve que correr atrás, tá? Esse ano de 2023 nós já tivemos a possibilidade de realizar pré-temporadas com os árbitros, de dar uma linha melhor de trabalho para os árbitros de vídeo, as palestras para os clubes chegaram, ou seja, eu acho que nós conseguimos dar uma cara um pouco mais profissional para a arbitragem brasileira. É verdade. O Armando me dizia que em véspera de jogo, dia de jogo, ele ficava uma pilha. Você também fica nervoso? A gente aí... As terapias, né, os terapeutas, psicólogos, nos ajudam bastante nessa hora e eu tenho conseguido... E é verdadeiro isso, né? O ano passado foi um ano realmente muito tenso. Esse ano eu tenho conseguido me equilibrar mais. E isso, às vezes, você passa até para os árbitros, né? Quando você está mais equilibrado, mais tranquilo, você transmite isso para os árbitros e eles também veem essa diferença e trabalham de uma maneira mais segura. O Márcio Rezende é da nossa equipe, grande Márcio, e ele comenta, e o Armando contava também, o ato errava no final de semana, ele ligava na segunda. E aí, você gosta de Salvador? Ah, Armando, adoro. Então fala para sua esposa que você vai para Salvador, você está fora dessa escala de final de semana, que você fez isso. Você acabou com o jogo. E aí descascava, aquele jeitão do Armando que era uma doçura. O Armando tinha essa boa maneira, né, maneira criativa e divertida de tratar com algumas situações complicadas, né? E o Márcio, fica aqui também um abraço para o grande companheiro Márcio, que foi uma referência na arbitragem mundial, uma referência para mim também como árbitro. Quando eu comecei, o Márcio já era árbitro e foi uma referência para muitos árbitros. Vem cá, e como que você avisa o cara que ele está fora da escala? Como que você faz isso? Hoje a gente procura, hoje nós temos um programa, né? Que o árbitro, quando comete um erro que nós entendemos que é um erro muito grave e que ele poderia ter acertado no campo de jogo, ou quando ele tem uma partida, porque às vezes a gente não pode só condenar um árbitro por uma jogada, né? Então, às vezes você tem que analisar também todo o contexto do jogo e ver se eventualmente ele teve uma má arbitragem, né? E a partir disso a gente indica ele para o programa de assistência, né, o desempenho do árbitro, para que ele possa identificar se o problema dele foi físico, se o problema dele foi só técnico, ou se ele tem algum problema na parte psicológica que ele precisa melhorar, né? Então a gente trabalha dessa maneira, de uma maneira mais global, para a gente identificar o problema e ele trabalhar esse problema para voltar mais adiante, né? Quando ele realmente se recuperar. Não basta só afastar ele. Sim. Né? Porque se você simplesmente afasta... É o famoso reciclar, né? Mas a gente tem que identificar o erro, de onde saiu e por que saiu.
Porque senão ele vai voltar para o campo daqui 2 meses de uma maneira exatamente igual quando ele parou. Se depender de alguns dirigentes, de nós torcedores, nós jornalistas, a cada rodada você eliminava X árbitros e você acabava sem ninguém no quadro. Né? E a questão também passa que o árbitro é um humano, né? Na verdade, o árbitro não pode ser considerado um robô, né? Ele, assim como os jogadores, ele vai cometer seus erros e ter os seus acertos, né? Ninguém é infalível. Jogadores treinam a semana inteira cobranças de pênalti, né? E tem jogador que vai lá, bate o pênalti, erra, e enfim, faz parte. Ninguém quer que ele erre. Assim como ninguém quer que o árbitro erre, mas ele é um ser humano e tem que o erro do árbitro fazer parte do contexto do esporte. Não dá para desassociar, porque ele não vai acertar tudo sempre, né? E as pessoas precisam entender, nós precisamos sempre estar melhorando, e quanto menos ele errar de maneira grave num jogo, nas jogadas mais importantes, melhor é, né? E é esse o trabalho que a gente tem feito para que eles realmente se esforcem o máximo possível para não cometer grandes erros. Eu acho que esse é o ponto. Pequenos erros vão fazer parte. Agora, os grandes erros que impactam o jogo, esse nós não podemos realmente aceitar. É verdade. Eu me lembro que eu estava lá na Copa do Mundo, te encontrei e a gente fez uma entrevista muito legal e eu te perguntei na época, né, olha, o que você vai aproveitar da Copa do Mundo, porque aqui estão dando muito tempo de acréscimo e tal, a gente está vendo isso e aquilo, e você disse, olha, se prepara para o Campeonato Brasileiro. E a gente tem visto aí, primeiro tempo com 8 minutos, segundo tempo às vezes com 7, 6, e isso aí com muito equilíbrio, diga-se de passagem, e outros detalhes mais. Está funcionando? É isso mesmo que você queria? Está de acordo? Eu estou de acordo, Wellington. Eu acho que o futebol brasileiro é muito grande, é muito grandioso para nós ficarmos reféns do antijogo, né? Cera. O cara não quer jogar, né? Não quer jogar, quem está ganhando começa a armar situações para o jogo passar, para o tempo passar. Né? Então, o árbitro, sendo mais disciplinador, mostrando a parte disciplinar, que não vai tolerar reclamações, não vai tolerar jogador com atitude antidesportivas, e dando os acréscimos que o jogo merece, os próprios jogadores vão passar a esquecer dessas artimanhas e se focar no que ele mais sabe fazer, que é jogar futebol. Não tem país no mundo que se faça melhor isso do que no Brasil, jogar futebol. É verdade. Deixa eu te perguntar mais alguma coisa aqui sobre a questão do árbitro de vídeo. Você me disse que está satisfeito. E nós estamos no prédio da CBF, sem ser esse prédio aqui, o outro do lado, onde fica o centro de arbitragem, né? E que é muito bem montado. Eu tive o prazer de conhecer. Qualquer dia desse, gostaria que você me levasse lá novamente para mostrar imagens de lá. E os árbitros de vídeo estão vindo para o Rio de Janeiro com um dia de antecedência. Esse é um diferencial do trabalho, né? Que além das pré-temporadas, onde os árbitros de vídeos trabalharam diariamente as referências, o equilíbrio aí nas jogadas que deve haver interferência do VAR ou não, também eles chegam um dia antes para ter toda uma ativação, todo um treinamento, né, para poder realmente chegar no momento do jogo, eles estarem ali como um anjo da guarda para os árbitros. Mas é importante, Wellington, reforçar que a cobrança muito grande está sendo em cima do árbitro, do campo, em cima do assistente do campo. Eles têm que ter um bom desempenho para usar menos possível o árbitro de vídeo. Né? Essa é, na minha visão, a grande chave, é que a gente siga fortalecendo o árbitro de campo e o árbitro de vídeo fique ali como um anjo da guarda para ajudar nas horas mais difíceis. Eu falo sempre isso, mas vou pedir o Senê para me ajudar, porque tem gente que fala assim, eu vejo até nas transmissões de TV, olha, ele está chamando o árbitro de vídeo para ajudá-lo. Não funciona, o árbitro de campo não chama o árbitro de vídeo. Não, na verdade é que a decisão final sempre é do árbitro. O árbitro de vídeo, quando chama, é realmente para indicar. Mas é muito importante saber que o árbitro, quando vai fazer uma revisão, não significa que ele vai mudar a decisão dele. Ele está indo para ter uma segunda chance de avaliar a jogada. Eu vi uma situação bastante interessante
nesse final de semana também, que foi um árbitro assistente, né, acompanhando o árbitro central durante uma revisão, porque era uma jogada de impedimento, né? E o assistente, como é um especialista, pode também colaborar bastante na hora da revisão. Eu achei isso bastante interessante. Está gostando dos árbitros mineiros? Sim, a gente tem visto bons desempenhos, né? O Zanovelli tem feito um bom trabalho, realmente, desde que entrou na FIFA esse ano. A gente espera que ele cada vez busque mais, quem sabe aí buscar, ter potencial a chegar, a brigar por uma Copa do Mundo, quem sabe, né? E outros árbitros que a gente tem olhado, né? E que a gente aos poucos aí, silenciosamente, vai dando oportunidade para, quem sabe, no futuro, ter mais árbitros de Minas Gerais, que é um grande centro do futebol brasileiro, né? E é justo que tenha árbitros representando a sua federação. Obrigado pela atenção. Que é isso, um abraço, Wellington. Aí então, o nosso papo com Wilson Seneme, presidente da Comissão Nacional de Árbitros. Quero a sua opinião. Opine aí, deixe o seu comentário que é muito importante. E o joinha, o like é importantíssimo. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O Wellington Campos FC está passando tudo aí embaixo para você. Dá o joinha é importantíssimo para fortalecer o nosso trabalho junto ao YouTube. E peço também para espalhar com seus amigos, colocar no grupo da família, do trabalho, da pelada, da cervejinha, enfim, me ajuda nessa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos do Rio de Janeiro, Wellington Campos.